Estamos live. Estamos live. 5 estrelas. Estamos Então, live. estamos sim, senhor. Eu tenho aqui muitos temas para a semana. Para nós organizarmos o podcast, calma, malta, também que ainda estamos todos a aprender como é que se faz podcasts e como é que vamos, para onde é que vamos levar isto. Vamos tentar sempre seguir aqui uma lógica que é política, investimento e negócio. Portanto, tudo o que tem a ver com dinheiro, que é para isso que serve um podcast, é para falar sobre dinheiro. E hoje, se calhar, podemos começar com as chinesas, porque nós tínhamos razão. Depois, na política, eu quero ainda tocar aqui num assunto ou outro sobre a imigração, que eu acho que vai ser assim, são assim assuntos quentes, não é? E por último, vamos falar sobre uma dica aqui de negócio, que é uma coisa que me chateia quando dou mentoria a alguns negócios. E por isso, vamos então começar com as chinesas. Pode ser. É isso. Tens razão. As pessoas deviam ver este É podcast, verdade. não é? As pessoas deviam ver este Exatamente. podcast, porque nas 2 últimas semanas tivemos a avisar, na última então foi demais, não é? Sim, então basicamente o que nós dissemos foi que eu acho que até mencionámos em todos os primeiros 3 episódios do podcast. Não, eu penso que sim. Mas a ideia era de que quando os Estados Unidos cortassem as taxas de juros, que as ações chinesas iam beneficiar muito mais que as ações americanas. Okay? E o que nós verificámos um bocado foi isso. Né? Portanto, os americanos cortaram as taxas, os chineses aproveitaram também esse enquadramento para meter estímulos, e o que tu acabaste por ver foi o Alibaba a subir, sei, quase 40%, 35%, 40%, a Baidu a subir também à volta dos 30%, 25%, 30%, NetEase, portanto, tudo o que foi chinesas, IQ 30%, 40%. Portanto, foram assim movimentos brutais, não é? Na última semana. E nós tínhamos falado no potencial de um long short, exatamente, nós não tínhamos a certeza de como é que a coisa ia rolar. A premissa que nós tínhamos era: se for para subir, as chinesas vão subir mais que as americanas; se for para descer, as americanas vão descer mais que as chinesas. Portanto, isso era uma maneira de tentar abordar o problema de uma forma mais neutra, do ponto de vista do mercado, não é? Muito bem. E foi o que acabámos por verificar, não é? Ou seja, moral da história, vejam o podcast. É isso. Deixem um Não like, não percam é? um. Olha, Deixem um like. deixem o like, mas acima de tudo, é uma ótima altura para dizer para vocês carregarem no sininho. Nunca sabem quando é que pode sair um episódio, portanto assim já sabem. Muito bem. Já agora Exato. podemos fazer aqui um Like acordo de assim. cavalheiros. É um podcast que eu Sim. vejo que eles fazem isso. Vamos fazer aqui um acordo de cavalheiros, que é: nós vamos dando aqui estas pérolas, como esta das chinesas, já demos outras, que vocês podem aproveitar para retirar ideias, apesar de não ser aconselhamento financeiro, mas em troca o que nós queremos é que vocês sigam o canal, sigam o podcast e coloquem assim um gostozinho, está bem? Parece-me barato. Nós tínhamos dito que voltávamos a fazer o episódio nos 400 likes. Não aconteceu, não Ainda é? vai acontecer, Ainda não aconteceu. mas temos de ter um episódio com 400 likes, parece-me bem. Ora, É isso, poça. Não ok, é, não é difícil, não é? Não é não é difícil. difícil. Vamos ver então. Se gostam tanto disto, bora lá. É E isso. sim, vai para o Spotify. Espero que alguns de vocês já estejam a ouvir este episódio no Spotify. Eu recebi muitas mensagens a pedir para que fosse no Spotify também. Portanto, vamos colocar também no Spotify. Don't worry. Então, posto isto, chinesas, uma das formas de ter aproveitado era fazer um long short, ou seja, fazer long nas chinesas, fazer short nas americanas, de modo. E já agora, quantos euros é que eu precisava para fazer isso? Pronto, essa é a questão. É que em nível de euros, até precisavas de euros negativos. A estratégia criava um crédito, ok? Ou seja, na realidade. Ou seja, se eu tivesse visto estes 3 episódios do podcast, Certo. eu podia, sem dinheiro, ter investido e seguido esta. Tem Bem, risco. não era sem. Certo. Só queria dizer, tem risco, ok? Força. É isso, portanto, não era sem dinheiro. E, efetivamente não havia um investimento. A estratégia criava um crédito, não é? Mas havia requisitos de margem, portanto era preciso ter capital na conta. Mas em termos reais, não houve, havia um net credit, ou seja, o short nas chinesas, o short em US Equities criava um crédito, porque tu não aplicavas a totalidade do cash que geraste com o short a comprar as chinesas. Tu não precisavas de comprar exatamente a mesma quantidade, porque a volatilidade implícita das ações chinesas é muito superior, é maior que o S&P, portanto tu não precisavas da mesma quantidade de ações chinesas para fazer um match do ponto de vista da variância à posição no S&P 500. Não é? Ou seja, que isto é aquilo que vocês não vêem mais nenhum podcast, não é? E vocês só vão ver aqui no podcast. Ou seja, eu faria um short
Ou seja, quando eu faço um short, na realidade eu peço ações emprestadas e vendo essas ações, a troca de um pequeno prémio, certo? A troca de uma FII, sim, um prémio, sim, um FII. Exatamente. E depois com esse dinheiro que eu tinha vendido, fazia o buy nas chinesas, Uhum. certo? Era isso? Muito bem. Exatamente, E ainda me portanto, sobrava dinheiro, ainda me sobrava dinheiro do primeiro short, não que é? podias pôr na risk-free. Que eu podia pôr na risk-free, ou seja, podia pôr em títulos do tesouro, salvo seja. Ou então só rentabilizar em money market funds, não é? Que alguns dos brokers agora já fazem isso automaticamente. Mas na Brilhante. prática é isso. Muito bem. Agora, lá está. O shortar o S&P 500 tem uma FII de 0,25% de interest anualizado, mas é nada comparado com 7% de uma margin loan, não é? Portanto, isto é uma maneira de tu teres uma Aliás, estratégia de valor. e o dinheiro de Desculpa. parte, desculpa só interromper-te, e o dinheiro de parte iria rentabilizar quanto ao ano? É Qual é que era a 5%. margem? 5% Certo? anualizado. Sim. Certo? 5% anualizado, ou seja, É provavelmente 4,75. eu ia conseguir, com o dinheiro que sobrava, ia conseguir grande parte dessa fee só no risk-free. Não consegues grande parte, consegues muito mais, não é? Portanto, a FIA é 0,25 e tu vais buscar 5, não é? Certo, Portanto, certo. no O que eu net estava a ficas a dizer, 4,75. isso, o que eu estava a dizer é que não sabia qual é que era a quantidade de dinheiro que ficava na risk-free. Por exemplo, O poderia não excess, cobrir o prémio, não é? O excess podia não cobrir o prémio, mas em princípio certo. cobriria Então, porque bastava ser 5 vezes inferior. 5 sim. não, 10, 10. Sim. Portanto, houve ali um rebalance que nós fizemos ali à volta do início de setembro. Sei lá, o IV do S&P havia de estar à volta dos 15%, 14, 15%, e o IV das chinesas, do basket chinesa, estava à volta dos 28, 27. Ou seja, na realidade, tu precisavas mais ou menos de metade do capital investido em chinesas. Ah, Ou ok, seja, então tu dava. Então cobria, claramente. Então cobria. para cada, Ou para seja, cada só 30 isso. mil euros, yeah. Isso. Então Sim, só isso já cobria sim. cena. Que trade incrível essa. E que não E depois há mais uma nada mais coisa, só aqui. que é, tu não tens que estar preocupado com ir meter na risk free, porque, por exemplo, se shortas um futuro no S&P 500, quando tu shortas o futuro no S&P 500, tu estás a shortar o preço futuro, não é o Uhum. preço spot. Agora, a diferença entre o preço futuro e o spot, no caso do S&P 500, é literalmente a risk free, não é? Ou Hum. seja, quando tu shortas o futuro, tu estás a pedir uma margin loan para comprar as chinesas, e isso vai-te custar 6,5% ao ano na Interactive Brokers, por exemplo, mas quando tu shortas o futuro, tu estás a receber 5 automaticamente. Ou seja, o que acontece aqui é que tu fazes aquele diferencial entre a margin loan para as chinesas e os 5% sobre a totalidade do futuro, Sim, e vai-te está. dar um net carry positivo, né? Vai-te dar um cost of carry positivo. Se quiserem saber mais sobre isto e quiserem, alguém não percebeu alguma parte do que foi dito agora, porque foi brilhante e deviam perder algum tempo a perceber e se calhar tempo para trás. Para quem não percebeu, se já percebeste, fiz para ti, ótimo, 5 estrelas, a Uhum. mensagem não é para ti. Se não percebeste e precisas de ajuda a perceber este tipo de coisas, o JP tem umas calls uh, Uhum. 3 vezes por semana não, três Por vezes mês, por 3 mês, vezes por desculpa, mês. 3 vezes por mês, já te queria fazer trabalhar mais, e que são bastante baratas do ponto de vista do retorno que isso pode ter, na minha opinião. Eu estou a dizer isso porque eu também sou cliente, e vou deixar aqui o link para E já agora, em as relação a calls. isso, nós já fizemos para aí uns 5 long shorts. Este vai para o quinto. Ou seja, Este assim, ano. macro long shorts. Não é este ano. Nos últimos, 2 anos, fizemos para Ok. aí uns 5 long shorts. 5 ou Boa. 6, volta disso. E até agora, 100% win rate. Vamos ver se as chinesas, pronto, terminam também assim. Com win rate, 5 Vamos estrelas. ver. Muito bem. Então, posto isto, vamos avançar. Não sei se queres acrescentar mais uma coisa em relação às chinesas. Acho que. Em relação às chinesas, se calhar só tentar dar aqui um bocadinho de enquadramento do porquê é que as taxas de juro nos Estados Unidos têm tanto impacto, não é? Ok, boa. E a verdade é que o mercado chinês, tendo aquele trilema que falámos logo numa primeira call aqui, Uhum. portanto, está exposto a determinadas limitações por causa da forma como a política monetária dos chineses está Ou seja, montada. ou seja, como não pode sair do dinheiro do país Tens livremente, eles têm outras vantagens, não é? Exatamente, o facto de teres limites e restrições de capital faz com que os chineses consigam controlar e terem várias reservas de dólares, consigam controlar o câmbio oficial, não é?
Portanto, conseguires controlar o câmbio é uma ferramenta muito relevante, principalmente se tu quiseres, sei lá, dar grandes subsídios ou do ponto de vista fiscal seres um bocadinho menos sustentável, porque a verdade é que desde que tu tenhas uma política monetária em que tu controles ou tenhas controle total da moeda, não é? Ou quase total, porque é muito difícil tu atacares a moeda chinesa, tu acabas por ter uma carta branca do ponto de vista fiscal. Por exemplo, vimos que, por exemplo, na Inglaterra isso não era possível, não é? Tu fizeste algumas mudanças do ponto de vista fiscal e o governo e tiveste que substituir logo uma data de gajos do governo porque a moeda começou a desvalorizar a pique. Portanto, os chineses na prática conseguem isso, mas do outro lado têm restrições de capital e o facto de existir restrições de capital não significa que os chineses não queiram tirar o seu capital lá. Significa que é mais difícil de tirar o capital lá, não é? E isso acaba por criar restrições e fricções dentro da própria economia. Agora, o que é que acontece? A partir do momento em que os americanos começam a baixar as taxas, os europeus começam a baixar, o diferencial de taxas de juros entre os chineses e o resto do mundo, ou entre a Europa e os Estados Unidos, começa também a baixar, e tu basicamente começas a dar mais espaço de manobra, e aqueles chineses que anteriormente se calhar queriam fugir, tirar o seu capital da China, não é? Passam a dizer, ok, as coisas estão a melhorar, os impostos estão a baixar, o acesso aos dólares está a ficar mais fácil, já posso ficar aqui, não é? E portanto, de um momento para o outro, tu tens um prémio a disparar em tudo o que são ações chinesas, porque lá está, porque na prática a China atravessou o deserto, certo? O deserto é o quê? É o dólar forte, é uma desaceleração na economia global, quase de forma sincronizada, mas a partir do momento em que nós começamos a baixar aqui, este óleo da economia global começa a funcionar outra vez e os chineses passam a ganhar espaço de manobra e o que tu vês é o pessoal todo a entrar para dentro da chinesa outra vez. Basicamente é isso. 5 estrelas. Boa. Muito bem. Outra coisa que eu gostava de falar aqui é sobre a situação da Europa. Portanto, a China agora está bem, digamos assim, os Estados Unidos está com algum nível de incerteza e a Europa não sei o que é que diga como é que está, não é? Portanto, já agora eu vou deixar aqui uma ideia incrível para uma musa. Sabes o que é uma musa? Tens que me dizer outra vez, já não me Tim lembro. Ferriss, o Tim Ferriss usava o termo musa para um negócio automatizado, certo? Porque foi o primeiro a aparecer com esse conceito, até mesmo com o dropshipping. Pode não ter sido ele que inventou, mas foi ele que reuniu tudo pela primeira vez num só livro e criou este movimento de nómadas digitais, etc. O Tim Ferriss é o grande responsável É pela. isso que eu ia perguntar. É Quem é exatamente. o Tim Ferriss? Isso. O Tim Ferriss é o grande responsável, tem um livro que se chama 4 horas por semana, dos melhores livros que eu já li, agora está desatualizado, mas é incrível, e que é exatamente sobre a criação de negócios automatizados, é sobre isso. E como é que tu consegues liberdade financeira e poder estar em qualquer parte do planeta e como é que fazes arbitragem geográfica para aproveitar as vantagens de uns sítios e de outros, certo? Estando noutro sítio, pronto. Sim. Ele foi o grande responsável, agora vês toda a gente aí a morar para a Indonésia, a fazer negócios de dropshipping, para financiar os seus estilos de vida, criação de outro tipo de produtos, tipo infoprodutos, para financiar o estilo de vida, a criação de música, que é um negócio que pode ser gerido, em princípio, por uma criança de 3 anos. A intenção é essa, é estar o máximo de automatização possível. Eu tenho um livro sobre isso, só sobre a automatização de negócios, chegar à ideia de negócio, etc. Pronto. Não conheces o Tim Ferriss, parece-me. Mas pronto, não tem mal porque tu és da parte mais da economia Sim. e menos da parte do negócio. Mas por acaso o Warren Buffett tem uma coisa sobre isso em que ele diz que, como é que é? Eu gosto de negócios que possam ser geridos por estúpidos, porque mais tarde ou mais cedo um estúpido vai geri-lo. Uma coisa assim. É Ou isso. este é um É isso, saying é que isso, é ele, isso. que ele tem, acho Brilhante, eu. brilhante. Então, onde Yeah. é que eu queria chegar com isto do Tim Ferriss? Então o Tim Ferriss dizia que quando criava um negócio que estava já automatizado, não é? Chamava-lhe uma musa, ok? Portanto, eu tenho aqui uma ideia de musa, de negócio automatizado também, ehm, a ver com estas políticas. Então, primeiro, vamos às notícias. A Suécia passa a ter o comportamento que a minha avó também tinha, que era quando eu me ia embora, metia uma notinha na mão sem ninguém ver. É? E a Suécia está a fazer quer fazer uma coisa com os imigrantes. Está a oferecer 30 mil euros a quem se for embora. Não é? Pois eu vi essa notícia, não sei bem quais são os detalhes associados a isso, mas eu vi isso, vi. Acaba que temos mais coisas. Em Barcelona ataca-se turistas. Não é? Ok. Não sei se já viste, há muitos conteúdos já. E depois tenho uma teoria sobre isto muito engraçado. A Alemanha quer
impor novos border checks, ou seja, novos pontos na fronteira para ver quem é que entra, se calhar violando aqui o espaço Schengen. A Holanda pretende sair do Pacto Migratório da União Europeia, a Hungria também tem coisas assim, e até o Papa, não é? Disse para não votar no Trump. Não Não disse, foi não bem disse isso. assim, mas foi a interpretação que as notícias tiveram, que o Papa Essa Francisco, foi a interpretação, mas na prática certo? o que ele disse é, pá, somos dois contra a vida e, portanto, escolham o menor dos males. Mas não Ok, disse qual é o melhor dos males, o certo. pior dos males, né? Supostamente pelo que algumas É que, vamos lá ver, a interpretação é certa. Se para ti o pior dos males for a Kamala, então a interpretação de que o Papa disse isto está certa na tua. certo, ok, Sabes o que eu quero ok. dizer? Ou seja, depende muito da realidade, da interpretação depende da opinião do próprio, não é? Não, Na não, prática. não, depende da opinião que acha que o Papa tem, Certo, é verdade. É verdade. certo? É, tens Ah, razão, tens razão. E eu acho que foi essa a interpretação que as notícias fizeram e disseram isso e até disseram mais, que era por causa de, já que não pode ser do aborto, não é? Portanto, provavelmente a boca seria para a Kamala Sim, por causa do aborto, porque ela é pró-aborto, mas que o que o Papa tinha contra o Trump são as strict immigration policies, não é? Ou uhum. seja, as políticas de imigração bastante restritas. Já agora, sabes o que é que também tem políticas de Mas imigração restritas? Sabes qual é que é a outra coisa ok. que também tem? O céu, o paraíso. Ok, ok. Certo, Certo? certo. Se há É regras para verdade. entrar no paraíso, Dizem que que o Papa não sim. quer regras para entrar nos Estados Unidos. Dizem que sim, dizem que Eu só estou a sim. dizer isso porque veio do Papa Francisco, não é? Eu não tenho nada contra o Papa Francisco, até Mas acho. do outro lado falam muito na questão dos abortos, não é? Aham, Portanto, ele falou nessas coisas, que é um é contra a imigração, o outro é a favor do aborto e, portanto, os dois são uhum, contra a vida. Na prática uhum. foi isso que o Papa disse. Agora, o que é que mas pronto, mas estar contra o Trump, o Papa estar contra o Trump nesse campo, parece-me contraditório, tendo em conta que nós, para entrar no paraíso, também temos que respeitar as regras, não é? Mas pronto, é bastante Certo, strict a immigration policy certo, certo, do certo. céu, não é? É, mas, exato, Segundo o livro, não é? certo. Ah, então, a minha ideia, então tenho aqui duas coisas que eu quero. Tendo em conta Hum, que Barcelona, já podes depois dizer o que tu quiseres à vontade. Tendo em conta que Barcelona é contra os turistas, não é? Ataques a turistas, etc. Isto começa, ou seja, começa a ser aqui um complô da Europa contra os estrangeiros, que é a direita, a direita diz que a culpa é dos imigrantes e a esquerda, ai, seus xenófobos, etc. E a esquerda diz que a culpa é dos turistas. Até em Portugal, não é? A culpa das casas altas, hum, etc. Portanto, a culpa é sempre dos estrangeiros, nunca é de quem está cá. Isto é incrível. certo, Eu acho isto delicioso. sim. E Mas a outra o. coisa que eu queria que as coisas já a musa, eu já dou a minha musa então. Tá bem, força. Não, 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 mas diz. A Eu minha musa, depois dou a minha então, opinião. hum, a minha musa que eu trago para aqui hoje é, ou seja, um negócio completamente automatizado. Se eu fosse um imigrante da Suécia, o que é que eu Sim, fazia? O que é que eu fazia para ter a minha vida garantida? Eu aceitava sair da Suécia por 30 mil euros, não é? certo. Pegava nesses 30 mil euros e pedia de pôr em risk-free porque eu vou ter dinheiro para o resto da vida. Sabes para onde é que eu ia seguir com esses 30 mil euros? Pagava a Hum, viagem para a Islândia, porque a sim. Islândia está a oferecer 3 mil euros por mês, não é? A quem casar com uma islandesa. Não sei se tinhas visto essa também. Portanto, a Islândia está com Alguém o partilhou programa isso. oposto, não é? Então, Mas, são 30 mil euros de inicial, certo? Que eu recebo, e sim. ainda recebo 3 mil euros para o resto da vida. Eu acho isto incrível. Não, e a Por seguir mês. da Islândia vais para a Holanda e tens aquele benefício de imigração de 30% no IRS. Ah, é? Se fores de Eu acho que imigração há aqui, qualificada. eu acho Imigração que há aqui qualificada. eu acho, A jogada é tu viajares pela Europa. exato, exato. Eu acho que há aqui a hipótese de criar um negócio automatizado incrível. Certo. Já agora, se quiserem, Talvez. já agora eu também vou dar um, vou dar 2 dias de evento sobre negócios automatizados. Portanto, é mais até mesmo como é que se cresce na internet de forma orgânica e paga. E é gratuito. E portanto também vou pôr o link aqui, se quiserem, está bem? Para assistir. É grátis. E é a última vez que isto acontece. É a Força. última. Este evento é. Eu normalmente não Ok. repito muito eventos. Eu nem era para repetir este, mas correu tão bem da outra vez e o pessoal gostou tanto que eu decidi repetir e é a última vez. Eu normalmente não tendo a repetir e este Ok. será a última vez que será feito. Ok, em relação a esta questão ainda da imigração e a bem ou a mal também toca um bocadinho na questão da segurança, não é? Uhum. Não é que a relação seja direta, nós já falámos aqui sobre isso, mas a verdade é que se olharmos do ponto de vista da propensão,
não é? E onde é que mais facilmente se geram fricções, percebe-se do porquê que pode existirem mais fricções em determinadas classes, não é? E faz sentido, não é? Quer dizer, isto é uma questão de propensão, eu não estou aqui a apontar dedos a ninguém. Mas a verdade é que, epá, à medida que a economia começa a desacelerar, e o pai começa a ser dividido por cada vez mais pessoas, tu ou voltas ao crescimento ou então vai ter que o ganho de alguém é a perda de outro, não é? Porque só é possível toda a gente crescer se a pai continuar a aumentar, certo? Se o tamanho da, como é que se diz em português, da tarte É não isso. aumenta, tu vais ter que dividi-la por mais pessoas, certo? Pronto. Verdade. E consequentemente, isso acaba por ter implicações sociais e económicas. Eu já falei algumas vezes nas calls sobre a questão da segurança com uma tese de investimento. Aliás, ainda há pouco tempo, tive ontem ou há 2 dias, um amigo meu roubaram-lhe o carro. O número de carros roubados tem estado a aumentar significativamente. E uma das teses de investimento foi empresas de SaaS com geolocalização, controlo e software. Portanto, na prática, tem o software todo montado, a plataforma, tudo, eles implementam-te um geolocalizador no carro e tu depois lá na tua frota e tu depois consegues controlar online com Ah. avisos, onde é que está o carro, etc. Que é impressionante. Quer dizer, em Inglaterra, por exemplo, a Range Rover, a Land Rover teve que fazer um acordo com as seguradoras porque as seguradoras deixaram de fazer acordos por causa da quantidade de carros roubados. Deixou de haver seguros contra todos os riscos, estás a ver? Isso, tu estás a dizer que a Land Rover, mas para a Land Rover só ou para todas as marcas? Não, havia tantos, acho que a Land Tantos Rover Land Rovers que em eram UK roubados que as seguradoras deixaram de fazer seguros de contra segurar, todos os riscos. de segurar o roubo no caso dos Land Rovers. Exatamente, ou seja, não há seguros de roubo, não havia, ou seja, tu compravas o Range Rover, querias fazer um seguro contra todos os riscos. Os seguradores não te faziam. Isso 3 em cada 100 Range Rovers são roubados em Inglaterra. 3 em Como é cada que é 100. possível num país que é tão strict que até as pessoas, por ter uma opinião do Twitter, vão presas? Já viste? É verdade. Agora, a questão aqui é, isto na Europa é uma coisa que vai continuar a fazer. Eu digo-te uma coisa, Milton. As pessoas só vão sentir a necessidade quando começar a acontecer de uma forma mais recorrente. Aí o pessoal vai sentir a necessidade, não é? E eu acho que a tendência vai ser essa. E em parte, e já falámos sobre isso, num sistema capitalista em que tu tens cada vez mais acumulação de capital no topo e a tendência é que isso continue a acontecer, a não ser que tu tenhas uma viragem à esquerda brutal, mas mesmo aí o objetivo é que isso nunca vai acontecer e, portanto, existem A lobbies. esquerda a esquerda até ajuda a que essa acumulação seja maior, porque a esquerda regulamenta tanto. Isto é o que me diz a Certo. história, não é? Olhando para a história. A Certo, do esquerda ponto de regulamenta tanto vista, sim, e, como efeito secundário, quem claro, já porque tu está vives, é quem sim. fica com o dinheiro. Não, e até porque tu acabas por viver numa economia global e, portanto, tu és esquerda, mas eu vou para outro sítio qualquer e o meu negócio opera de outro Claro, sítio, não é? claro. Aliás, hoje em dia nós todos já não vivíamos sem, olha, Zoom, Microsoft, Apple, etc. A dependência é de tal maneira que tu estás mais a jogar as regras destas megatechs e, consequentemente, dos owners destas megatechs do que propriamente as regras do governo, quase, não é? E já vimos isso. Aliás, bastou os franceses quererem aplicar o digital tax e o Trump veio logo ameaçar que, vocês querem o digital tax? Então, olha, champanhe e queijo francês vai levar uma tarifa nas importações para os Claro. Estados Unidos. E os gajos pararam. Certo? Portanto, o que eu quero dizer é que, na prática, numa economia global, se calhar tens razão, a viragem à esquerda não vai resolver o problema. E, portanto, o que acontece é que tu vais ter uma acumulação constante. Esta acumulação há de começar a cair em housing, em fatores de produção, onde tu quiseres. E, portanto, consequentemente, se nós estamos realmente a caminhar para este futuro, e não significa que tu vais viver pior, não é? Significa que, se calhar, olha, a casa nunca vais ter, vais alugar, portanto, tu não vais ser dono do capital, mas tu vais ter uma vida tranquila, portanto podes chatear. E toda a gente mal não faz com que a sociedade não funcione. Mas a verdade é que na tendência em que nós estamos, tu vais ter que implementar uma data de fatores de controle. Ok? E portanto, eu diria que nada melhor que o enquadramento de insegurança e descontentamento do ponto de vista da segurança das pessoas para começares a puxar algumas destas narrativas. Portanto, E os desde euros CBDCs? Os digitais, CBDCs? exatamente, CBDCs também, sem dúvida. Muito Eu bem. acho que a CBDC tem 2 efeitos. Um deles, efetivamente, vais ter a questão do controlo,
mas do outro lado vais ter um aumento da complexidade da política monetária, que por sua vez também é muito importante. Fazer como no Império Romano, em que havia duas moedas. Exatamente. Não, não, isso quer dizer, no Império Romano tinhas maioritariamente, basicamente tinhas o ouro e a prata, tinhas outras, mas falando aqui especialmente do ouro e da prata, o que aconteceu é que os romanos rapidamente começaram a fazer debasement da prata, mas não do ouro. Como é que tu fazias o debasement da prata, não é? Tu basicamente enganavas as pessoas, davas a entender que as moedas de pratas que estavas a emitir eram de prata, mas tinham cada vez mais conteúdo de cobre e Por metais não dentro. Era preciosos. cobre Por por dentro. dentro. Cobre por dentro. Exatamente. Yeah. E, portanto, até as pessoas descobrirem que por dentro daquelas moedas havia metais não preciosos, ela era aceita face value. E isso é basicamente o conceito de efeito Cantillon, que é quanto Ou mais seja, próximo tu tiveres da emissão, maior é o benefício dessa emissão de moeda. Portanto, o que é que isto significa? Se tu fores aquele que está mais próximo da emissão das moedas de prata, maior são os benefícios que tu tens no facto das pessoas acreditarem que aquilo é efetivamente prata. A partir do momento em que a moeda está a circular e alguém descobre, mas tu já gastaste a moeda como se fosse de prata, o que é que eu quero saber? Não me interessa. Não é? Portanto, na prática, a introdução de uma CBDC é tu criares esta ilusão de que a moeda ainda é de prata, não é? Mas à medida que o tempo passa, ela deixa de o ser. Só que o problema é que isto tem que ser feito de uma forma que não seja fácil para a maior parte das pessoas perceberem, porque aqueles que estão mais próximos da emissão têm que beneficiar, e beneficiar como? Porque o resto do mundo e o resto das ainda não pessoas sabe. vão entregar o seu tempo, os seus serviços, não é? E basicamente, o seu serviço, capital, em troca do quê? Desta moeda que eles percepcionam como sendo prata. Ainda. Eu tenho, Não é? tenho aqui um raciocínio, tens os raciocínios, mas tem aqui um primeiro que é quem está a ver isto e acha que não é suficientemente literado financeiramente, está na altura de se tornar literado financeiramente, porque há aqui um shadow cost enorme em relação à falta de literacia, porque quando estas coisas forem implementadas, se eu tiver literacia financeira, é uma forma de eu saber primeiro, não é? O que é que nos estão a Claro. fazer? E se calhar ver qual é que é a moeda que eu gasto primeiro e poderá fazer E há toda a aqui uma diferença nessa coisa, altura. há aqui uma coisa, Milton, que é isto funciona porque os níveis de literacia são baixos. Ou porque a tendência para as pessoas estudarem isto é baixa. Porquê? Porque nós falamos muito de termos uma economia livre e os chineses não. Os chineses têm uma economia, são uma ditadura, governo central, epá, é uma ditadura. Nós aqui fazemos melhor, que é, não é uma ditadura, mas as pessoas não são obrigadas a conhecer estas coisas. Portanto, o que é que acontece? É que aqueles que conhecem podem tomar decisões numa terra de cegos, certo? Porque é uma terra de cegos em que esta tomada de decisão é feita, alguns vão percebê-la, mas se a maior parte das pessoas não perceber, aqueles que percebem beneficiam. Portanto, o que acontece aqui é que tu tens uma espécie de, eu costumo dizer, eu acho que já dei esta analogia aqui uma vez, que é, imaginem dois caminhos e duas bifurcações. No caso da China, tu tens uma muralha a virar para a direita, ou seja, toda a gente, independentemente se tu és top 1% ou não, és obrigado a virar à direita. Porquê? Porque o caminho para a esquerda não o podes tomar, porque tens uma muralha ali, tens que virar à direita. No caso da Europa, tu não tens muralha nenhuma, tu tens uma bifurcação. Só que uma delas está cheia de luzinhas e setinhas a apontar para o lado, e a outra está escura. Pá, o objetivo é dizer aqui, a maior parte das pessoas vai virar à direita. Ou seja, a maior parte das pessoas vai ver as luzes e vai dizer, eu sou livre, mas como está uma data de luzes ali, eu viro à direita. Portanto, tu és condicionado. Portanto, na verdade, tu és livre, mas porquê? Porque a propensão, tu estás a ser condicionado a tomar uma determinada decisão. Portanto, é uma ilusão de liberdade. Tu és livre, efetivamente, mas estás a ser de tal maneira condicionado. Mas tomas decisões contra ti. Condicionadas. Tu É estás isso. condicionado, mas é a melhor maneira, não é? Portanto, se vocês virem o Westworld, é brutal, vocês têm que ver essa série, mas é muito engraçada porque existem ali algumas coisas que também tocam. Porque, por exemplo, é engraçado porque na série existem algumas personagens que não podem ser hard limited, porque isso podia retirar aquela ilusão da liberdade, mas existem então redundâncias do sistema para que tu sejas condicionada não fazer algo, não sair, não fazer. E a verdade é que as pessoas estão de tal maneira dentro das suas rotinas. Aliás, um dos argumentos da série é exatamente esse, que é os humanos acabam por estar tão fechados e ter rotinas tão fechadas como os robôs, certo? Só que, mas com a ilusão da liberdade, certo? E a verdade é que a Europa trabalha muito em cima disso. Nós somos todos livres, mas lá está, és altamente condicionado a tomar certas decisões, a ter as mesmas opiniões, certo? Boa. E eu acho que Como é que é achas que esse basicamente isto. condicionamento é feito? Como é que tu achas que esse condicionamento é feito?
Epá, várias maneiras, quer dizer, sei lá, desde a falta de literacia financeira, desde teres uma rotina relativamente apertada, muitas formas de distração, a comunicação dos políticos, toda a gente capitaliza com isso, não é? Existe interesse em que a opinião esteja mais ou menos formada. Pá, porreiro, porque se tu quiseres sair, consegues, mas enquanto a maior parte das pessoas estiver condicionada, está porreiro. Não é? É Ok. isso. 5 estrelas. Tu disseste uma coisa que era. E Não... atenção, pessoal, aceitam-se críticas nos comentários, deixem as vossas opiniões. Ah, sim, esqueci-me. Eu estou a fazer um péssimo trabalho de host. Obrigado, 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 JP. Um, tu disseste aí uma coisa que é: não vai resolver o problema da Europa de haver acumulação no topo. Eu não sei se a acumulação no topo é um problema sequer, na minha opinião, eu vou dar a minha opinião sincera. A acumulação no Eu também topo, não acho que seja. zero problema. Porquê? Porque essa acumulação que está a existir, na realidade, está investida na sociedade. A maior parte, não é, das pessoas tem riqueza porque ou empresta ao Estado, com Treasury Bond, seja o que for, qualquer tipo de Treasury, ou está investido no mercado financeiro, não é? Ninguém tem 2 bilhões ou 3 bis no banco. Aliás, no banco em dinheiro, não é? Em cash, não é? Claro, Essa foi exatamente a razão pela qual o Musk percebeu que o outro que foi preso lá da criptomoeda, o da o cripto. Bankman-Fried, Isso, Sam isso, Bankman-Fried. o Sam. Um, eh, Foi porque ele queria patrocinar a aquisição do Twitter, uma coisa assim parecida, não é? Uma E, parte, e yeah. o Sam Friedman disse que chegava à frente com um bi, ou o que era, que ia arranjar, que tinha. E o Musk olhou para aquilo e disse assim: como é que este gajo tem um bi? Assim do nada. Yeah. Até porque, É, imagina, podia ser em cripto, mas tu também não consegues tirar cripto do mercado com um bi num curto espaço de tempo, certo? sim, claro. E aquilo não mandar o mercado com caraças. Aliás, vimos isso quando abriu falência a primeira vez, Certo. certo? É, Coisa. Mas imagina, portanto, era isso que eu queria dizer. Tu achas que é um problema, não achas, porque eu não acho que seja um problema da acumulação. Outro ponto de vista ainda que eu queria, antes de estudares a tua análise, que é, eu não sei se há mais acumulação no topo aqui ou na China. Percebes? Se cá na China até há mais, porque normalmente, quando há muita regulamentação, quem conseguiu uma vez e fura, a seguir está praticamente em regime de monopólio. Um género de uma oligarquia. E eu não sei se não existe. certo, mas a questão é que os teus interesses têm que estar sempre alinhados com os interesses do partido, não é? Uhum. E na verdade, há aqui outra questão, que é porque é que há dois argumentos contra, há o a favor e há o contra aqui, ou pelo menos eu tenho aqui dois principais. O top 1% é importante porquê? Porque há projetos de longo prazo que são precisos muito research and development, seja, sei lá, tentar tornar rockets reutilizáveis, não é? Ou tentar ir a Marte, ou desenvolver uma cura para o cancro, Mas não aí a é? barreira de entrada é enorme. A barreira de entrada é enorme, certo? Certo, mas a questão é essa, é que muitos destes gajos do top 1% podem fazer estes investimentos sem o escrutínio público. Porque se fosse o Estado, a conversa era o quê? Vem por exemplo, o apoio à Ucrânia que está a ser dado pelos Estados Unidos. Vamos dar mais 8 mil milhões à Ucrânia, mas os nossos veteranos não recebem apoio. Portanto, isto é algumas críticas que existem aos pacotes de apoio na Ucrânia. Se fosse um privado, ninguém dizia nada. Não é? Portanto, o que eu quero dizer é que o financiamento de determinados projetos que vão puxar a barreira, seja da cura para o cancro, seja de ir a Marte, seja de tornar Tem que a ser espécie financiados, não humana é? interplanetária, tem que ser financiado, muitas vezes por este top 1%. E Uhum. do outro lado, tens a parte negativa, que é bem ou mal, existem aqueles que arriscam, e existem os outros que dizem vão ter um bi em real estate, certo? Ou vão ter 10 bis em real estate. E, portanto, agora, ou vou, por exemplo, tornar-me o maior latifundiário nos Estados Unidos, como o Bill Gates ou o Jeff Bezos. Portanto, o que eu quero dizer é, do nada, tu começas a tomar conta do mundo. E esta acumulação continua. E o que é tomar conta do mundo, na prática? É se tu tiveres os teus rendimentos tied aos rendimentos de uma data de famílias, tu indiretamente controlas parte daquela família. É verdade. Certo? Portanto, onde é que isto para? Ou seja, a minha questão é onde é que para? Estás a ver? Ou É que seja, nós não é sabemos, por perigoso exemplo, agora, não é perigoso agora, mas pode haver um perigo aqui em sombra mais à não, frente. e É isso vamos que lá estás a dizer? ver, e nós estamos a falar do top 1%, mas vamos falar, por exemplo, do Fundo Soberano da Singapura, ou o Fundo Soberano de Da Suíça, Arábia Saudita. ou da Arábia Saudita. Portanto, isto são fundos, por exemplo, no caso da Arábia Saudita ou no caso de Singapura, vocês não têm noção, mas há milhares de apartamentos em Espanha que são propriedade do Fundo de Singapura. As Torres do Colombo, um deles,
se bem me recordo, pelo menos eu estive a fazer uma análise de propriedades que são do Fundo de Singapura em Portugal, e há uma data de coisas que são do Fundo Soberano de Singapura. Portanto, Ok. agora, isto funciona porque são, não sei agora qual é a população de Singapura, mas são quantos gajos? Agora estou curioso, vamos só ver aqui. Singapura Population. Eu queria só pôr por aqui um ponto de ordem. Mas deixa-me só terminar isto Posso avançar? rapidamente. Portanto, são 5,6 milhões de gajos, metade de Portugal. Basicamente, tu tens estes 5,6 milhões. É extremamente difícil tu ires viver para Singapura. Só que a neutralidade da Singapura permite ter posicionamento tanto na China como nos Estados Unidos, menos e na Europa, ok? E na prática eles começam a comprar propriedades, começam a comprar fatores de produção, começam a comprar empresas. Epá, e no fim de contas, esta acumulação também está ali. Nós acabamos por ter uma população de 5,6 milhões de gajos que vivem em cima do mercado capitalista, em que estamos todos uns contra os outros. E eles conseguem fazer com que 5,6 milhões de gajos vivem nas nuvens porque nós aqui andamos aos tiros uns aos outros. Certo? Portanto, claro que isto só é possível fazer porque eles são só 5,6 milhões. Se eles fossem 1,4 ou 1,3 bis como os chineses ou 1,6 mil milhões como os indianos, estava tudo lixado, nunca na vida vão conseguir. Não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que esta acumulação num enquadramento global capitalista, porque vamos lá ver, os chineses são vamos chamar-lhe uma espécie de... eles já não podemos dizer que são comunistas, não é? Existe ali uma questão de mercado, existe a questão do PBOC. Não, aliás, se não fosse o capitalismo nunca tinha sido claro. a miséria. Mas eles operam no mercado global. E, portanto, eles têm claramente que ter esta visão dual, certo? E não são só eles, é todos. Aqueles que ficam na expectativa de que conseguem praticar aquele vamos ser bom para todos e vamos proteger o interesse do mundo inteiro, mais tarde ou mais cedo vão acabar por falhar. Só para terminar isto, o Benjamin Franklin tinha uma frase que era: só há vários caminhos para o fracasso, mas um deles é garantido, que é tentar agradar a toda a gente. Certo? E o problema é quando tu começas a perceber que os teus interesses, que tu deves proteger todos, e que não deves meter os interesses de quem tens que proteger à frente, tu vais acabar por falhar. Não vais proteger nem os dos outros, nem os teus. Certo? E lá está, porque os recursos são limitados, não é? E no ponto de vista da teoria de jogos, o equilíbrio de Nash não é estar toda a gente preocupada uns com os outros, certo? É cada um está virado para si, principalmente quando mais pequeno tu fores. Portanto, a mão invisível do Adam Smith. É isso. Muito bem. Portanto... Já agora, só aqui pôr um ponto de uma coisa que falámos há pouco. Sim, a China é um país mais desigual do que os Estados Unidos. O que é normal, quanto mais regulamentação existe, os Estados Unidos já têm muita regulamentação até, mas quanto mais regulamentação existe, mais privilegia os primeiros a chegarem lá e maior a facilidade em criação de monopólios e coisas do género. Aliás, só para terminar em relação a isso muito rápido, nós falámos aqui sobre... isto é um ponto interessante, só para terminar. Falou-se muito agora da desregulação, da deregulation na Europa. O Mário Draghi fez agora um relatório grande, a semana passada, sobre a importância da deregulation, não é? Retirar a regulação. Aliás, há aquela imagem engraçada da inovação nos Estados Unidos, mostra a Nvidia, inovação na Europa, mostras a tampa da garrafa que já não se separa da garrafa de plástico, né? As tampas agora já não se separam. Mas a verdade é que, se nós formos olhar para... Os chineses foram extremamente inteligentes com a questão da tecnologia no que toca à obrigatoriedade de joint ventures na China, durante um período longo. Agora, mais recentemente, começaram a relaxar isso. Aliás, a Tesla é a primeira empresa americana que conseguiu entrar na China sem uma joint venture, porque até ali todas as empresas automóveis eram obrigadas a fazer uma joint venture com uma empresa local. Mesmo a nível da tecnologia, a Uber foi obrigada a fazer uma joint venture, eventualmente, do ponto de vista do negócio, teve que fazer uma joint venture na China. Não foi obrigada, mas teve praticamente que o fazer. E, portanto, isso foi uma prática comum para facilitar a transferência de tecnologia para os chineses. E o que é que aconteceu? Olha, os chineses hoje em dia têm Alibabás, Tencent e uma data tecnológicas que agora vão concorrer no mercado global contra as americanas, em troca de terem dado algum market access à China. E depois temos a Europa, que deixou abrir, deixou tudo aberto. Dizem que o problema foi regulamentação, mas a verdade é que não foi só. Eu mostrei agora na call de ontem dois argumentos. Um deles é, nós aqui complicamos muito, portanto acabamos por ter que importar a tecnologia que foi desenvolvida fora, porque nós tendemos a bloquear o desenvolvimento, mas a verdade é que nós não temos faltas de competências técnicas e que um dos grandes problemas aqui é o facto das empresas grandes americanas conseguirem vir à Europa
neste momento e comprar o que lhe interessa do ponto de vista das startups. Não é? Há uma startup e uma grande americana chega aqui e compra a empresa. Porquê? Porque nós, na União Europeia, as nossas regras de análise de competitividade têm como base o turnover da empresa, portanto, as receitas da empresa, e não o transaction value. Então, o que é que acontece? Ou seja, eu vou traduzir, ou seja, sim. é o dinheiro que a empresa faz e não quanto a empresa pode ser vendida, é isso? Exatamente, portanto, o fator que está aqui na questão da competitividade e na Ou seja, não inovação... estamos a pôr na equação, deixa eu ver se eu estou a perceber o teu raciocínio, não estamos a pôr na Perspect... equação o potencial enorme Exatamente. de ganhar uma grande, de ganhar uma grande fatia Exatamente. do mercado e Fatia do ser um mercado. monopólio. Não um Certo? monopólio, mas ter uma fatia no mercado, certo? Não, Portanto, mas imagina, o objetivo de qualquer empresa é ter um monopólio. Não pode ter, mas esse é o objetivo de qualquer empresa, não é? certo. Portanto, à partida, mão invisível que falaste há bocado, não é? Exato, Tu começas a ganhar demasiado dinheiro e começam a entrar concorrentes, não é? Portanto, à exato, como partida, é tu óbvio. podes tê-lo durante um período de tempo, mas E depois, depois alguém vai tentar tirar-te certo. o pão, não é? Eu estava só, eu sei que tu não gostas que eu simplifique, eu estava só a simplificar Ok, os termos para quem possa ok. ter alguma dificuldade a acompanhar isso. Continua então o teu raciocínio. Posto isto? Portanto, isto, se tu estás a avaliar e se estás a ter medidas destas com base em turnover, mas não em base de transaction value, tu estás a facilitar o negócio às americanas, não é? Que vêm aqui adquirir as coisas e tu não tens bloqueios do ponto de vista da regulamentação. Portanto, de um lado temos o Draghi a dizer o problema é a regulamentação, mas a verdade é que isso é uma parte do problema. A outra é que as americanas chegam aqui e se houver potencial do ponto de vista da criação de empresas e do ponto de vista técnico, compra. Exato, Certo? é E verdade. mais, a falta de desenvolvimento dos mercados de capitais europeus, que Uhum. nós tendemos a dizer, nós aqui o mercado de capital europeu é menos desenvolvido. Olha, se tu quiseres investir numa peer-to-peer, olha, se quiseres uma peer-to-peer ou comprar criptomoedas para casinos ilegais ou raspadinhas, tranquilo. Mas se quiseres investir numa SpaceX ou numa private equity ou num fundo private equity, é lá, tens que ser um investidor qualificado com mais de 250 mil euros de rendimentos anuais ou 500 mil euros de rendimentos anuais e net assets do milhão. Portanto, tu na Europa tens muito esta coisa que é, ok, investidor qualificado pode, o outro investe na merda toda que houver aí, que não há limitações. E, portanto, o que é que acontece aqui? É que tu crias um enquadramento em que tu próprio dificultas o acesso destas empresas a mercados de capitais e, consequentemente, tu dizes, mas isso é incompetência. Eu não sei se é incompetência, porque a verdade é que essa incompetência gera fragilidades nestas startups que depois facilita a aquisição por parte destas Nos megatechs. Estados Não Unidos, é? exato, é isso mesmo. É isso Portanto, mesmo. E nós temos os voltamos, políticos mas voltamos ao europeus. mesmo ponto, visto como voltaste ao mesmo ponto, Sim. como é a regulamentação, que é, há tanta regulamentação, Mas a questão é que a regulamentação acaba por ajudar este comportamento capitalista predatório. Portanto, exato, vamos lá ver, é isso que eu estou a dizer, mas é que claro, esse é que é a mas ó ironia. Milton, a ironia aqui é o seguinte, é que tu moras num mundo global, tu vives no mundo global, e a partir do momento em que o poder do capitalismo americano e das megatechs americanas é de tal ordem que o lobby na Europa domina a regulamentação. Ou seja, o que acontece é que tu tens um lado que é capitalista e o mercado de capitais americano e as megatechs e o 1%, que acaba por conseguir influenciar a regulamentação na Europa via lobby, certo? Portanto, tu tens basicamente uma espécie de free market people a influenciar a decisão de mais regulamentação no outro lado do mundo para maximizar a propensão e a possibilidade de se manter à frente. Portanto, é irónico, mas tu tens que ter em consideração que moras num mundo global e que É isso existem mesmo. fatores que mais tarde ou mais cedo te podem influenciar. E eu acho que é isso. E estar agora a puxar. Efeitos borboleta, não é? Estar a puxar agora a regulamentação na Europa é importante, mas ao mesmo tempo também é num enquadramento em que nós já temos 7 empresas americanas que valem mais que o mercado japonês, inglês e já nem sei agora qual é que é o outro mercado, todos juntos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que tu chegaste a um ponto de vantagem de tal ordem em que qualquer que seja o cogumelo, a ameaça que o Mark Zuckerberg sinta, o gajo compra. Não há hipótese. Não, compra para não dizer que outras merdas possam acontecer, não é? Mas o que eu quero dizer é que começas a chegar a este nível de controle, não é? Uhum. Portanto, o que é que acontece aqui? Vamos lá ver, se já há 8 anos atrás, 6 anos atrás,
O Zuckerberg percebeu que fez um erro do ponto de vista do posicionamento em messaging, com o Facebook Message e o WhatsApp, e ele disse, tudo bem, nós temos o Facebook Messaging, o WhatsApp está a crescer era rápido, claramente nós falhámos em qualquer coisa, 21 bis pelo WhatsApp. E foi um roubo. Certo? 21 bis na altura foi estudado, na altura eu estava a fazer um mestrado em finanças, e aquilo era visto como uma aquisição horrível. Foi um certo? roubo? Foi um roubo? Certo? Foi um roubo? Foi um grande negócio. Foi um assalto. Foi um assalto. Certo? Mas a verdade é que... Bem, o Instagram foram 2 bis. Não, esse é o maior roubo da história, certo? Esse foram 2 bis. Se houvesse um top de roubos, a compra do Instagram foi o maior roubo da história. E mais uma vez, e quando o Instagram foi comprado, toda a gente disse a mesma coisa. Tanto dinheiro por uma coisa... Certo? Toda a gente disse... Se fores ver as notícias da época, 2 bis, agora parece ridículo. Sim. É? E a Google? A Google foi o quê? 2 bis também? Acho que essa ainda foi mais. Não sei, Google quê? A Google acho que foi... ao YouTube. YouTube, ok, certo. Não, acho que agora... deixa eu ver aqui. Pois é. A Google comprou o YouTube por 1,6 bis. Neste momento, o mas YouTube... imagina, mas o Instagram é comprado depois, não é? O Instagram é comprado depois, estou certo. Por isso é que eu o estou YouTube, a dizer. hoje em dia, faz em advertisement 30 bis. Pronto, portanto, faz 20 vezes. Em 15 dias, faz a receita que foi paga para adquirir o YouTube. O pessoal não sabe avaliar negócios online porque estão a ver onde é que o disco está, não estão a ver para onde é que o disco vai. Aquilo que tu falaste há bocado, percebes? E deixa-me só aproveitar isso então. Se tens de facto um negócio e queres que o teu negócio cresça e não sabes como é que has de fazer isso, eu vou dar um evento de 2 dias, é gratuito, podes assistir. Ou se quiseres lançar um negócio também. E vou pôr aqui o link na descrição. É isso. Mas é isso. Portanto, na prática, fizeste bem. Agora, na prática, é isso. É difícil avaliar. Aliás, há uma coisa que eu tenho falado nas escolas que tem sido... falámos aqui, houve uma coisa, nós falámos aqui, se eu dissesse há 10 anos atrás que havia um PT em Portugal, português, não é? Com clientes apenas portugueses, pode ter portugueses na Suíça, etc. Certo, ok. O mercado pode ser esse, certo. A faturar vários milhões de euros anualmente, um PT. Vários milhões de euros. Vocês diziam que eu era doido. Alguns que agora têm que ir confirmar. Está no top 25 da Hotmart. É só ver no top 25 da Hotmart. Mas lá está, mão invisível. Mais tarde ou mais cedo as pessoas vão começar a perceber e vão começar a concorrer e é normal, não é? E no limite tu vais ver o aumento do CPM. Portanto, o que eu quero dizer com isto é... Neste momento ter uma carteira de clientes, ser um PT online é melhor do que ser um ginásio. Não tenhas dúvida. Não tens o CAPEX? Não tens CAPEX, não tens nada, quer dizer... A única coisa que podes ter é um AutoPEX, mas imagina, mas tens ROI sobre esse OPEX, não é? Que é o dinheiro gasto em publicidade. Claro, a aquisição de cliente, não é? E é baratíssimo em Portugal. E já agora, esse é o tema do meu segundo dia de evento. Tens o link na descrição. Pumba! Pronto, mas só para voltar às tecnológicas rapidamente, o problema destas tecnológicas é que muitas delas perceberam que o mais importante que ganhar dinheiro é manter um market share elevado. E por isso é que nós, no início do YouTube, quase não víamos anúncios, no início do Facebook quase não havia anúncios, e portanto isso foram fricções que foram sendo postas. Mas queres um exemplo melhor? A Microsoft e as versões piratas do Office. Por todo lado. Autodesk, versões piratas, por todo lado. A Microsoft com a Adobe, com o software de Photoshop. Pirata por todo lado. Portanto, e vocês dizem, nós estamos a usar isto gratuitamente. Não é gratuito. Vocês estão a dar market power e pricing power à empresa, porque a partir do momento em que tu usas gratuitamente, tu não deixas concorrentes entrar. Olha o Facebook com o Lama, não é? E com os modelos de Lama que está a lançar. O gajo está a criar uma barreira à entrada de qualquer outro agente a criar foundation. Depois não dá dinheiro, porque depois não dá dinheiro. É a estratégia do eucalipto, que é secar. Tu secas a concorrência, não é? Portanto, a concorrência nem sequer tem um interesse económico, nem consegue criar um interesse económico para entrar porque não há maneira de ganhar dinheiro, não é? E, portanto, o que é que acontece aqui? Mais tarde, quando tu crias distância suficiente, começas a monetizar, não é? Portanto, temos vários exemplos. Por exemplo, uma Autodesk tem 5 milhões de pagantes, mas tem 20 milhões, 15 a 20 milhões de não pagantes. Ou seja, isso são tudo 15 a 20 milhões de gajos que não pagam. É tudo uma questão de tempo até estes utilizadores mais tarde ou mais cedo serem forçados a pagar. Basta surgir um incentivo económico, um incentivo de regulamentação, melhor será mesmo económico. Mas mais tarde ou mais cedo tu dizes, o quê? Mas a empresa agora fatura 4 vezes mais, como é que isto aconteceu? Porque porque preferiu não faturar para garantir o market power. Exato.
Muito bem, 5 estrelas. É isso, acho que foi o podcast. Tá bem? Eu tinha É aqui isso. mais coisas, mais coisas, só que entretanto acho que nos entusiasmamos com a É conversa, não é? isso. O que às É vezes isso. Já acontece e vai vai em quanto acontecer de tempo? vez em Nem quando. sei em Não se quanto tempo é faço que vai ideia. o nosso podcast. Muito bem, foi o Mas podcast. espera, Milton, Oi. antes disso, tens que pedir ao pessoal para deixar like. Ah, tu hoje estás feito um host, digo já. Deixem like, subscrevam, mandem para pessoas de esquerda só para irritar, ver se vão aos comentários escrever qualquer coisa. Não, porque o pessoal de esquerda vai ver mais a mal, não é não é Mandem por para nada. todos, direita e esquerda, manda para todo Não, lado. mandem para os de esquerda, estou a brincar, estou a brincar. E é isso, foi o podcast de hoje. É isso.